Chamo-me Paulo Neves e você está no programa Bíblia Aberta. Muito obrigado por nos acompanhar neste que é o seu espaço aprofundado do estudo da Palavra de Deus. Estamos a estudar esta temporada sobre o tema do Êxodo, um tema muito importante, sobretudo que revela a grande capacidade de Deus em perdoar, em libertar o povo e, sobretudo, o Deus da aliança. Obrigado pela sua preferência e pela sua companhia pelo nosso programa. Queremos saudar aqueles que nos assistem pela televisão, aqueles que nos veem também pela internet, no canal do Novo Tempo Portugal, ou ainda aqueles que nos ouvem através da Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM da Grande Lisboa. Obrigado pela sua companhia e obrigado pela sua preferência. Hoje vamos estudar apostasia e intercessão. Dois temas muito importantes. Moisés ausentou-se do acampamento de Israel durante cerca de 40 dias. E o que é que aconteceu? O povo de Deus afastou-se do Senhor fazendo um bezerro, fazendo um Deus, um bezerro de ouro. Será que eles, depois de tanto tempo com Deus, depois de terem presenciado tantos milagres, ainda assim não conheciam o Senhor? É precisamente sobre este tema que vamos falar hoje. E temos connosco um painel muito importante, um painel de amigos que vão falar sobre este tema especial. Pastor Pedro Esteves, bem-vindo, Pedro. Obrigado. Pastor Ortelinda Gal, bem-vinda, Ortelinda. Paulo, olá a todos. E o pastor Hernani Moura, que está connosco desta vez. Obrigado, Hernani, pela tua presença. Olá, Paulo. Muito obrigado. Bem. Todos vocês são instrutores da Palavra de Deus e por isso estamos aqui para debater este tema tão importante, da apostasia e também da intercessão que Moisés depois vai fazer sobre o povo. Vou começar por ti, Ortelinda. Vou ler aqui um versículo em Êxodo 32, verso 1 a 4, e depois vou-te fazer uma pergunta muito importante, sobretudo sobre esta apostasia, deste bezerro de ouro que aqui vimos, e eu acho que há muito para falar sobre este tema. Então eu vou ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de ti, ou adiante de nós, perdão, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou um ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que desgraça, não é? Que desgraça. Hortelinda, como é que nós podemos compreender esta atitude do povo em face de tudo aquilo que Deus lhe tinha feito ao longo de todo o tempo, não é? Daqueles milagres, da presença de Deus, mas também da atitude de Arão, porque foi uma atitude aqui, nós vemos uma atitude fraca, não é? E será que há algum alerta para nós ainda hoje? Pois não podemos compreender, não é? Há coisas que nós nunca poderemos compreender. Às vezes pensamos, não podemos compreender como é que Lúcifer, num ambiente de perfeição no céu, pecou. Não podemos compreender como é que Adão e Eva, num lar edénico, pecaram, escolheram realmente pecar. E não podemos compreender como é que este povo, não é verdade, a quem Deus libertou com mão forte e braço estendido, como diz noutros textos da Bíblia, puderam realmente tomar esta atitude, não é? Eles que contemplaram, como estavas a dizer, o poder de Deus de uma maneira que nunca mais se manifestou no mundo. Não é? Através das pragas que caíram no Egito, a morte dos primogênitos, a maneira como eles saíram do Egito, perseguidos pelos egípcios, ultrapassaram isso, passaram o Mar Vermelho a pé seco, os milagres no deserto, o pão, a água, tantas coisas. A maravilhosa manifestação de Deus no Monte Sinai, no momento da aliança, em que realmente Deus dá os 10 mandamentos. É qualquer coisa que deveria tê-los marcado a ferro rubro para sempre. Eles nunca mais deviam ter esquecido isso. No entanto, eles realmente pedem este bezerro de ouro, e isto é mais do que grotesco, podemos dizer que é uma verdadeira provocação. Não é? É uma verdadeira provocação. Como tu disseste, pode-se alegar a sua imaturidade espiritual. Sim, eles eram, enfim, escravos libertos, não é? Recentemente. Pode-se alegar que eles ainda não conheciam Deus. Bem, também não sei como é que eles poderiam conhecê-lo melhor, sobretudo a nível exterior, apesar daquilo que Deus fez, não é? E poderia, eventualmente, eles, enfim, estarem muito marcados pela idolatria onde eles estiveram. A verdade é que eu penso que a explicação está em que o pecado não tem explicação.
Não é? Ellen White, ela diz que explicar o pecado é justificá-lo. E se ele for justificado, deixa de ser pecado. Então, para ser pecado, tem que ser realmente anacrónico, incompreensível, irracional, aberrante, qualquer coisa que sai completamente ofensivo. É isso que é o pecado. E para o ser humano do lado de cá do Éden, nós podemos compreender isto pela marca, precisamente, que temos do pecado, não é? Este povo fez aquilo que nós somos capazes de fazer a outro nível, porque, enfim, está já marcado pelo pecado. É o apóstolo Paulo, em Romanos 8, que diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus e a inclinação para a morte. Não é? Portanto, esta nossa tendência normal, natural do ser humano é pecar. Outra coisa que eu acho interessante nesta passagem é que muitas vezes já me têm dito a mim, se calhar a vocês também já vos têm dito: se Deus se manifestasse mais, com mais poder, de maneira mais gloriosa, se nós pudéssemos ver a manifestação de Deus, porquê é que Deus se esconde? Porquê é que Deus não se manifesta? Se Deus se manifestasse mais, realmente não haveria nem ateus, nem idólatras, nem apóstatas. Pois esta crise de Israel mostra que isso não é verdade. Mostra que mesmo com as maiores manifestações da presença e da glória de Deus, o homem pode pecar, não é? Finalmente, não são os milagres que faltam. O que falta é uma atitude de acolhimento honesta e humilde, confiante. Uma abertura ao Criador. Sim. O ser humano precisa de se abrir ao Criador, à presença, à revelação de Deus, com honestidade, com humildade, para poder então ver e compreender Deus. É também sintomática a atitude de Arão, não é? E Arão era naquele momento a única pessoa que Deus podia usar para travar este comportamento naquele povo. Bastava Arão chamar-lhes a atenção, fazer um pouco o apelo à memória recente e dizer: vejam tudo o que Deus fez por nós. Vamos ser fiéis a Deus, não é? Moisés não está, Moisés vai voltar. Portanto, vamos ser fiéis a este Deus que se manifestou assim. Mas Arão, efetivamente, foi muito pronto em seguir este povo. Moisés era mais firme, não? Arão era muito vacilante. Era não é? vacilante. Eu penso que Arão teve medo. Ele viu aquela banda de escravos, não é? 600 mil homens, completamente desnorteados. Viu aquela agressividade deles. Faz-nos deuses. E ele realmente dobrou-se a essa vontade. E talvez não tinha ele mesmo assumido a sua identidade de líder também, porque Deus o chamou para ser líder. Também não tinha assumido a identidade de líder. Líder era o irmão, não é? Exato. Líder era Moisés. Mas isto é uma advertência para todos nós. Qualquer um de nós, líder ou não líder, em algum momento de crise, podemos ser nas mãos de Deus o único instrumento que Ele pode usar. E devemos ser confiantes e assumir esse momento. Não é? Finalmente podemos dizer que Arão foi nas mãos de Deus uma espécie de bordão podre. Deus queria apoiar-se nele e ele falhou. Sim, ele tinha sido escolhido para ser o sacerdote, não é? E, portanto, ele estava a representar, digamos, a Deus na ausência do seu irmão. Exatamente. Teria que ser também firme, como o seu irmão era, nestas questões. E aquilo que mais me entristece aqui nesta história, eu vou ser franco, eu vou ser honesto, é que no final da história eles vão associar a saída do Egito e esta representação milagrosa da sua libertação a este Deus de bezerro de ouro. Porque ele diz: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Exatamente. Ou seja, não foi Deus, esqueceram-se fazem de Deus. tábua rasa sobre tudo o que se passou, que era recente, não é? Não tinha acontecido há 500 anos, não é? Tinha acontecido apenas há dias, não é? Portanto, eles fazem tábua rasa sobre tudo isso. Há aqui uma advertência para todos nós, que em qualquer momento Deus nos pode querer usar e falharmos, não é? Como Deus diz algumas vezes, procurei um homem sobretudo e não encontrei. Colocar ou em homens ou em coisas aquilo que Deus faz. Porque foi o que eles fizeram, não é? Eles colocaram sobre aquele bezerro de ouro todo o trabalho que Deus tinha feito sobre eles. Não é? E, portanto, isso também é uma advertência para nós hoje, que muitas vezes achamos que nós fazemos ou colocamos a nossa confiança em pessoas ou coisas, quando no fundo sabemos que foi Deus. Mas a idolatria é isso mesmo.
A idolatria é esta substituição de Deus por qualquer coisa. Eu penso que há uma advertência muito importante, como tu perguntavas se há alguma coisa para nós hoje que nos advirta dos nossos comportamentos, e é precisamente esta advertência, é que a idolatria é muito interessante. Nós dizemos que o povo de Israel, na sua saída do Egito, é uma prefiguração da salvação que Jesus veio fazer para toda a humanidade, não é? Israel, saindo do Egito, da escravidão, representa a nossa saída do pecado, a caminhada deles pelo deserto, a nossa caminhada até à Canaã celestial, como a deles foi até à Canaã terrestre. E é sintomático que a primeira pedra de tropeço que eles vão encontrar é a idolatria. E, meus queridos amigos, a idolatria continua a ser a nossa principal pedra de tropeço. Todos os pecados são filhos da idolatria. Porque o que é a idolatria? A idolatria é a substituição de Deus. Substituímos Deus, substituímos a sua visão pela nossa, substituímos a sua vontade pela nossa, o seu querer pelo nosso. Ou seja, fazemos muito facilmente uma substituição de Deus. Se nós analisarmos os nossos pecados, sejam eles de que natureza for, desde a gula aos pecados de natureza, agarrada aos bens, ou aos pecados de natureza sexual, vamos ver que na base está sempre que rejeitamos Deus para nos colocarmos a nós. Ou colocarmos a nós, ou colocarmos a alguém, ou colocarmos a alguma coisa. Mas a idolatria é sempre a substituição de Deus. E é o pecado que nos persegue sempre. É a tentação sempre, sempre presente, não é? Daí que na tentação contra Satanás Jesus sempre tenha contrariado, não é? Porque o inimigo, dizendo, a palavra de Deus diz, está escrito. Portanto, Jesus faz abstração do seu desejo, da sua vontade, e ele centra-se na vontade de Deus. E é assim que vencemos a idolatria, não é? Portanto, e é interessante esta experiência. Repara, porque é que eles se desorganizaram e criaram o bezerro de ouro, se viraram para a idolatria? Diz-nos que foi por causa da ausência de Moisés, não é? Tardando Moisés. Moisés foi para o monte, Deus foi com Moisés para o monte, e tardando Moisés, mês e meio, Moisés não tinha vindo, então eles realmente substituíram Deus. E acontece muitas vezes connosco também. É face às nossas dificuldades, é face a tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que não podemos compreender, que muitas vezes também sentimos que Deus desertou o acampamento. Estamos sós, entregues a nós mesmos. E quando nos sentimos entregues a nós mesmos, nós temos tendência a criar ídolos. Tomamos nós o lugar de Deus. Mas deixa-me só dizer isto, Paulo. É uma ilusão isto de que Deus não está. Porque é Deus que diz a Moisés ainda no monte, Deus diz, vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito está adorando um bezerro de ouro. Ou seja, Deus nunca deserta o campo. Deus está sempre presente. Ele estava com Moisés e Ele está connosco em qualquer situação, em qualquer emergência, em todo o momento. Ele estava lá quando eles prepararam o bezerro de ouro, o fundiram, porque Deus está sempre presente. Temos que aprender isto. Se tivermos consciência da presença de Deus, não seremos idólatras. Se nos separarmos de Deus, faremos ídolos como fizeram os israelitas. E, aliás, se nós olharmos para o Éden, não é? Satanás disse à mulher, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, não é? Bem, mas vou fazer esta mesma pergunta para o Pedro sobre a idolatria, porque eu acho que esta é uma pergunta muito interessante e acho que é talvez um dos fundamentos daquilo que nos traz aqui. Pedro, no versículo 9 do capítulo 32, no versículo 9 e 10, diz assim: agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, está a falar Deus contra o povo, não é? E o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, eu acho que estou a ver o 10 e o 11. Vou ler o 9 e o 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, que é um povo duro a cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e farei de ti uma grande nação. Isto é uma atitude, como é que nós podemos explicar esta atitude de Deus face à idolatria do povo, Pedro? O que é que tu achas? Sim, há esta ideia aqui de que Deus se irou, não é? diante deste povo dura cerviz, não é? Esta ideia de um povo que não há nada que os retire desta incapacidade de entender o plano de Deus. E é interessante porque a linguagem humana, claro que o profeta usou para relatar estas histórias,
já não é a primeira vez que aqui falamos disso, vai sempre, porque na verdade é a limitação da própria linguagem, desde logo. Nós não temos outras palavras, portanto nós não temos um vocabulário para falar de Deus e um vocabulário para falar dos homens, não é? Só há um vocabulário disponível aos homens, o que significa que quando se fala de Deus e das suas emoções, ou a forma, até poderíamos dizer mais, da forma como Deus escolhe agir, para não dizer reação, porque Deus não reage, não é apanhado de surpresa. Desde logo isso. Se nós pensarmos por um momento que o que a Bíblia explica, e portanto o que está revelado sobre ele, é que Deus conhece todas as coisas desde o princípio, Deus não é apanhado de surpresa por nenhuma realidade. Portanto, jamais podemos pensar a ideia de que Deus vê o povo a fazer isto e fica, não pode ser. Não é? Deus surpreendido, e agora Deus reage de forma um pouco equivalente a que se nós, pessoas casadas, chegássemos a casa e encontrássemos a nossa mulher ou o nosso marido de repente com outra pessoa dentro da nossa casa. Como nós não contávamos, era um choque, e por isso é que surgem crimes passionais. Claro. Os crimes passionais é quando uma coisa acontece tão inesperada que o reage de forma tão apaixonada que posso fazer uma desgraça. Deus não reage de forma apaixonada. Aqui há pouco estava a ler o versículo 11, não é? Moisés é que reagiu assim, porque Moisés é que disse, Senhor, porque é que se acende o teu furor contra o teu povo? Ou seja, Moisés é que reagiu de forma espantada, não é? Mas Deus não. Então, esta introdução é apenas para dizer que temos sempre que fazer esta leitura, que é o que, no fundo, é a pergunta que me fizeste. Como é que nós interpretamos esta reação de Deus e esta ira, que é assim designada? Temos sempre que colocar estes termos e estas narrativas sobre o que Deus faz e como Deus age, não na lógica de uma reação acalorada diante de uma circunstância, porque Deus já conhecia a circunstância. Logo, como Deus está sempre no controlo das circunstâncias, também está no controlo da sua reação. O que só reforça a ideia de porque é que Deus, então, diz que vai consumir este povo e que, portanto, haverá uma consequência grave para esta atitude. Na verdade, é daí que nós aprendemos. Portanto, o que nós temos que refletir é o que é que haverá nesta experiência de idolatria que leva a que Deus tenha que reagir de uma forma, vamos dizer, grave. É aqui que podemos deixar algumas notas. Lembremos-nos primeiro que a idolatria é sempre uma forma de violação de uma aliança que foi estabelecida. Sendo que o ser humano tem escolha e livre-arbítrio, quer dizer que se colocou numa relação de aliança e parceria com Deus, foi porque assim o quis, porque Deus não obrigou ninguém a fazê-lo. Significa que a idolatria, portanto, é uma forma vil, baixa, por vezes subreptícia, de tentar violar essa aliança. E, portanto, trata-se de uma infidelidade espiritual para a qual Deus nos advertiu. Porquê? Por saber que a nossa tendência, há uma facilidade no ser humano, precisamente que tende para essa infidelidade espiritual. É por isso que Deus chegou a colocar na sua lei: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, nem te encurvarás a ela. Para Deus ter colocado uma expressão tão detalhada, não farás imagens e te encurvarás a elas, é evidente que Deus está a antecipar a tendência moral do ser humano para se curvar diante de imagens. No fundo é a adoração, não é? Que é para adorar coisas que na verdade lhe são até inferiores. Agora, a aliança com Deus o que é? É uma forma de relacionamento. Por isso temos que trazer sempre a questão da idolatria para um contexto relacional, aliás, ao qual a Bíblia está constantemente também a nos trazer para esse contexto. Eu dou aqui 2 exemplos de palavras dos profetas. Isaías 54:5 diz: o teu marido é o teu Criador. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então usa esta metáfora do relacionamento amoroso, chamar a Deus o marido. E em Jeremias 3 nós temos esta expressão: como a mulher que prevarica contra o seu marido, assim prevaricaste contra mim, ó casa de Israel, diz o Senhor. Mas agora vai pelo lado da mulher e usa esta metáfora, mais uma vez é a metáfora do casamento e da infidelidade. O que quer dizer?
que se Deus usa esta metáfora, Deus ele próprio vê esta relação com o seu povo como uma relação amorosa, uma relação que está baseada na intimidade, na fidelidade, na partilha. Portanto, é interessante que quando nós vemos um Deus que vem zeloso e diz estas frases fortes e afirmativas, nós encontramos aí de facto um Deus que tem um zelo extraordinário no seu coração pelo seu povo. E talvez, Pedro, seja a maneira de Deus nos fazer a nós entendermos a dor que nós causamos no coração dele quando fazemos uso da idolatria. Por isso usa essa linguagem matrimonial para nos ajudar a nós a perceber. Coloquem-se no meu lugar e vocês vão perceber a dor que vocês me causam. É isso. Portanto, essa dor vem desse relacionamento quebrado. Um relacionamento que Deus é o autor. Especialmente no contexto deste povo, na situação em que eles se encontravam. Por isso é que o Êxodo, obviamente, é a história da libertação. Toda a traição que este povo faz é uma autêntica negação da bondade do Senhor para com eles. Mas a minha última nota, que me parece também muito relevante, é que, e aqui vou voltar a uma ideia que algumas vezes aqui tenho expressado, porque a mim sempre me parece um conceito absolutamente estruturante em toda a Bíblia, para compreender precisamente Deus e a sua ação, é que Deus não age em seu benefício. Eu vou repetir esta ideia. Deus não tem benefício próprio em nada do que Ele faz em relação a nós. Portanto, todas as escolhas de Deus em relação ao ser humano, elas são centradas no bem do ser humano, não no seu próprio bem. É a tal ideia de que Deus não se beneficia nem melhora. Deus não ganha nada. Só usar estes termos já parece um pouco surreal. Nem perde no absoluto. Nem perde, nem ganha, nem perde. Ou seja, o que é que Deus ganha em ter ou não ter um povo? Nada, porque Deus já é Deus. A ideia de que Deus é completo e é pleno deve ser o nosso ponto de partida para tentar entender porque é que Deus age desta forma. Nós é que agimos muitas vezes em função das nossas perdas. Por isso, voltando à metáfora, se eu entrasse em casa e viesse a descobrir que a minha mulher estava nos braços de outro homem, automaticamente o que é que eu ia considerar? Eu acabei de perder o amor da minha vida, a minha família. Então, as minhas reações, elas podem ser extremamente egoístas, porque eu vou reagir em função do que eu vou perder. Exatamente, a egoísta é o ego. É o meu ego. Mesmo que seja, repara, que é interessante que é, o nosso ego às vezes é justificado. Porque eu percebo o mal que aquilo vai trazer à minha vida e reajo de forma egoísta. Mas Deus não pode reagir de forma egoísta porque Deus não se altera por ter um povo ou nem ter um povo. Deus tem o universo inteiro. O que é o povo de Israel diante do universo? Ele tem milhões e milhões de anjos. Possivelmente mesmo muitos universos. Muitos universos. E quem sabe, dentro desses universos, outros seres que o sirvam. Exatamente. Que o reconheçam como Deus. O amem. Quando olhamos para esta escala, é um pouco como olhar para o universo e as suas galáxias e de repente perceber o que é o planeta Terra no meio disso. Então, a reação de Deus não pode ser como se ele estivesse desesperado. Agora perdi o meu povo. Ele tem todos os povos do universo. Mas ainda assim, ele ama-nos de uma forma... E ele apresenta-se assim, apesar de tudo, como tendo perdido, não é? Exatamente. Como reagindo. Ele apresenta-se e a linguagem do profeta que escreve é essa linguagem. Mas quando nós entendemos o Deus que tem todas as coisas, percebemos que este zelo de Deus, esta ira e todas as suas reações, elas têm a ver com a proteção do ser humano. Este é que é o ponto onde eu quero chegar. O problema da idolatria não é Deus ficar chateado com ela. Porque Deus não se chateia com nada. Adorar um bezerro de ouro não podia fazer moça em Deus. Não faz moça, podíamos dizer a Deus, agora tem a autoestima baixa, porque foi trocado por um bezerro. Parece quase irracional. Então vamos lá, qual é o ponto? É que a idolatria destrói. A idolatria prejudica o ser humano na sua conduta, na sua relação com Deus, no seu equilíbrio espiritual. Logo, a reação irada de Deus é para proteção do ser humano e para que ele não se autodestrua através da idolatria. Interessante, e também este texto que há pouco li, no versículo 10, diz que
e eu farei de ti uma grande nação, não é? Deus disse a Moisés, assim como fez com Noé, Deus também poderia fazer com Moisés e poderia fazer o que quisesse, porque é Deus, não é? Deus é Deus. No entanto, ainda assim, ele amava a Deus e amava o povo e colocou esse povo à prova, não é? É verdade que depois de tanta coisa que aconteceu e que Deus fez a este povo, como é que é possível, não é? Este bezerro de ouro ainda estar aqui e eles adorarem este bezerro, trocando por Deus, não é? Foi este bezerro que nos trouxe do Egito. Hernani, se nós agora saltarmos um pouco para Romanos, que é o livro do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 22 a 25, o apóstolo Paulo diz-nos assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Honraram mais a criatura e serviram mais a criatura do que ao Criador. Podemos dizer que a apostasia do bezerro de ouro que nós estamos a falar reflete este ensino do apóstolo Paulo? Que formas de idolatria nós temos hoje, ainda atualmente, que nos desafiam, digamos assim, a cairmos em pecado, neste pecado da idolatria? Sim, Paulo. Eu acredito que Paulo, quando estava a escrever, estava a pensar também nesse episódio, né, na loucura que é o homem a fazer imagem de animais, de outros seres humanos, o que quer que seja, né? É interessante perceber que a palavra, no texto que o Paulo leu para nós, dizendo-se, na minha versão diz inculcando-se por sábios, né? Quer dizer que eles colocaram na cabeça que aquela era a solução, que eles tinham que fazer aquilo, né? E é interessante perceber que cada vez mais vou percebendo isso, como o homem consegue se enganar a si mesmo, como ele consegue criar argumentos para poder ir na direção da sua vontade, e aí sim está a essência da idolatria, né? Essa vontade de fazer aquilo que ele quer fazer e não se abrir para aquilo que é a vontade de Deus. Ora, eu quando pensei nesse episódio, naquilo que Paulo está a dizer, na degradação que isso vai criando na mente do ser humano e no próprio ser humano, eu me dei conta de uma coisa, é que o povo era um povo escravo, e eles vão fazer um Deus que tem a imagem de um touro, de um bezerro, né? Ora, quer animal mais servil do que um touro ou um bezerro? É interessante perceber que, na verdade, eles estavam a projetar-se eles mesmos, a situação deles mesmos naquele Deus, né? Naquele touro. Quer dizer que eles ainda não estavam livres dentro da mente dele. É a reflexão que eu tiro desse episódio, porque mostra-nos que a representação do Deus que eles escolheram, na verdade, expressava um bocadinho aquilo que eles ainda se sentiam, né? Como escravos e também hemos de perceber que foram 400 anos, né? Não daquelas pessoas em si, mas 400 anos tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Exatamente isso, exatamente isso. E parece que nunca saiu. Porque a idolatria foi o problema de Israel desde esse momento até ao exílio para a Babilónia. Babilônia. Depois nunca mais houve, né? Os 400 anos depois eles tiveram calmos, mas... É verdade. É interessante perceber isso. Eu, na minha reflexão também, em busca da resposta para essa pergunta, Paulo, eu percebi que nós reproduzimos os padrões que nós contemplamos. E Paulo diz isso, né? Se eu não me engano, em 2 Coríntios, é isso mesmo, capítulo 3, verso 18, se me permitam ler, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo nos fala aqui de uma verdade, então, que nós somos somos transformados por aquilo que contemplamos. Ora, a reflexão que me faz... perceber então e pensar é que eu tenho que estar muito atento com aquilo que eu contemplo constantemente. Talvez aí seja uma das motivações pela qual o Pedro até mencionou agora há pouco, que Deus cria mesmo um mandamento para nós não construirmos imagens. Eu ainda tenho muito que estudar sobre esse tema, é um tema que me causa algum gozo até em poder estudar, de tentar compreender, mesmo psicologicamente, qual é o efeito na mente humana da reprodução constante de uma imagem, ou
ver constantemente e contemplar constantemente alguma coisa, né? Como já disse em outros episódios que vocês me convidaram para participar, nesse momento eu tenho o privilégio de ter um pedacinho de terra onde vou lá passar o meu tempo em alguns momentos, quando posso, e aquele ambiente me traz calma, tranquilidade, porque a natureza é assim, ao contemplar a natureza, nós reproduzimos em nós mesmos um ambiente calmo, tranquilo, com o ritmo da natureza, né? Mas é interessante perceber que, ao mesmo tempo, a sociedade de hoje, ao contrário disso, está totalmente acelerada a ver coisas e a assistir coisas o tempo inteiro, né, com imagens muito aceleradas, muito rápidas, com conteúdos duvidosos, né? E é interessante que o que eu percebo é que o resultado disso é que fez com que o homem perdeu-se na sua própria imagem. Quem é o ser humano hoje em dia? E os resultados que acabaram causando foi que o homem, até sobre a sua sexualidade, como o apóstolo Paulo vai dizer nesse capítulo, ele perdeu a noção, perdeu a referência. Ora, é interessante porque nós, seres humanos, nós vamos descobrindo a nossa identidade sempre em comparação com os outros, né? Em diferença com os outros. E aqui é interessante perceber que nós vamos ver exatamente esse episódio reproduzido, né? E Paulo nos aconselha, então, a estarmos atentos àquilo que nós contemplamos. Okay. Muito importante, muito importante. Obrigado pela essa chega, não é? Nós vamos nos transformando naquilo que vamos contemplando e, portanto, temos que escolher coisas boas para contemplar e, sobretudo, contemplar a Deus, não é? Sobretudo, contemplar a Deus. Bem, queridos amigos, estamos de volta para este tema tão importante como é o tema da idolatria e todo o tema que nós estamos a ver da apostasia, porque a idolatria leva a essa apostasia, não é? Não temos aqui muito tempo, temos 5 minutos agora para cada pergunta. Mas eu vou começar por Hortelinda. Hortelinda, vou ler Deuteronômio, capítulo 9, verso 15 a 17. Então virei-me, desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam ambas nas minhas mãos. E olhei, e eis que havíamos pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei nas 2 tábuas e as arrojei em ambas as mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Moisés fala, não é? Sempre falamos da solenidade no facto de Deus ter escrito os 10 mandamentos. Foi Deus que o escreveu com o seu dedo, não é? Em tábuas de pedra. E Moisés agora quebrou-as, não é? Deus podia ter ficado irado com Moisés, mas como explicar que Deus não tenha ficado irado com Moisés nesta situação? Pois, mais uma coisa que não compreendemos, não é? Mas eu penso que a chave está na palavra quebrar, não é? E poderemos compreender através disso, não é? Ao fazer e adorar um bezerro de ouro, o povo quebrou o primeiro e o segundo mandamento, não é? Ao quebrar o primeiro e o segundo mandamento, quebrou toda a lei, porque, como diz Tiago, não é? Quem transgredir o mandamento, transgredir toda a lei. E quebrou a aliança que Deus tinha feito com ele. A partir desse momento, Deus diz mesmo que esse povo não é seu povo. O que é que Deus diz a Moisés? O teu povo, que tiraste da terra do Egito, está a fazer ter este comportamento. Mas Moisés tampouco aceita isso. E Moisés diz, atenta que esta nação é o teu povo. Moral da história, quando nós nos portamos mal, ninguém quer saber de nós. Ou seja, ficamos entregues a nós mesmos e o pecado jaz à nossa porta, porque somos nós os responsáveis por isso, não é? Então, face a esse quebrar da aliança, Moisés o que faz é concluir. Finalmente a aliança estava quebrada. Então Moisés quebra as tábuas da lei, não é? É como que o resultado lógico e final. Estava tudo quebrado, então ele quebrou realmente essas tábuas. Também era um ensino para o povo de que aquela aliança, eles tinham quebrado. Estava confirmado que a aliança estava realmente quebrada. Podemos dizer então que a ira de Moisés nem um acesso realmente de mau humor, nem uma emoção sem controle, não é? Mas trata-se de uma manifestação de ira justa. Não é? Ele está manifestando a gravidade, portanto, daquilo que eles fizeram. Aliás, ele vai depois pegar no bezerro de ouro, como sabemos, vai reduzi-lo a pó, vai lançá-lo nas águas e eles vão engolir aquele bezerro de ouro. Portanto, são tudo atitudes que até podem parecer chocantes. Nós sabemos que do seguimento disto morreram, apesar de tudo, 3.000 homens. 3.000 homens, que terão sido certamente os grandes organizadores, portanto, deste momento. Mas Moisés teve esta firmeza e teve esta atitude, coisa que Arão devia ter tido e não teve, não é? Se Arão tivesse tido a boa atitude, talvez não fosse necessário nada disto, não é?
Às vezes fazemos coisas cujas consequências são irreversíveis e temos que voltar realmente muito atrás. Então, ainda que possa parecer chocante tudo isto, como é que Deus poderia mostrar que o que eles tinham feito era extremamente grave e destrutivo para eles? Como dizia há pouco, portanto, eles precisavam de compreender que aquilo era uma atitude que levava à morte. Portanto, como é que Deus poderia fazer-eles sentir, se não através desta manifestação de rejeição do seu comportamento? Há situações em que, se não irar, pode ser pecado. Isso. Não nos irarmos face a certas situações pode ser pecado. E tem consequências E graves. tem consequências também. Quando tu não dizes não, quando tu não fazes travar certos comportamentos, tem consequências, depois tu também não podes controlar. É emblemática a ira de Jesus, não é? Jesus, que era Deus feito homem, diante da profanação do templo sagrado, não é? Jesus não teve com palavrinhas mansas. Jesus não disse, ai, meus queridos, vocês estão a proceder mal. Não, Jesus fez um azorrague de cordéis, Jesus derrubou as mesas dos cambiadores, espalhou o dinheiro, mandou sair de lá os pombos e disse, isto não é? Porque a minha casa é chamada casa de oração. Finalmente, o que aqueles homens estavam a fazer no templo, estavam a usar o sagrado, aquilo que representa Deus e que educa o povo nesse reconhecimento de Deus, nessa sensibilização à santidade de Deus, estava a ser usado justamente para o contrário, para ganhar dinheiro, para fazer negócio, estava a banalizar o sagrado. E sempre que banalizamos o sagrado, como dizia o Pedro há pouco, não é Deus que é afetado. São as pessoas, é o homem, porque o sagrado é para educar o homem. São as pessoas que, perdendo esta noção do sagrado, de quem Deus é e daquilo que o representa, elas ficam realmente entregues a elas mesmas e estabelecem ídolos, bezerros ou outras coisas, não é? Então a ira, ela pode e deve ser corretora. Foi a ira de Jesus. A ira de Moisés também foi uma ira corretora. Ou seja, a ira de Moisés e a ira de Jesus alinham sobre a ira de Deus, que é de travar, anular tudo aquilo que prejudica o ser humano, porque é o ser humano que está no centro do interesse de Deus. É interessante que nós temos descoberto, nos últimos anos, sobretudo, as áreas mais da psicologia, o estudo da mente humana, têm ajudado a compreender que todas as emoções no ser humano têm lugar e precisam de ser bem canalizadas. Há esta dimensão de que, no fundo, há um lado positivo, benéfico e necessário em cada emoção e um lado destrutivo, autodestrutivo, ou até destrutivo para os outros, em todas as emoções. Sim. Se aplicarmos isso aqui, é só para dizer que nós podemos dizer, ok, que Moisés irou-se, mas é que este foi o lado positivo da ira. Porque é uma ira que canaliza aquela emoção, que não aguarda para si próprio, para depois mais tarde explodir, por exemplo, não é? Que é uma das formas erradas de eu não conseguir expressar as minhas emoções e fico com elas e depois é autodestrutiva, um dia rebento com tudo. Então esta ira é uma emoção bem canalizada, de forma a que seja útil para ele e para os outros. A emoção finalmente é uma força que Deus criou no ser humano. Exato. Pode ser usada negativamente ou positivamente. Aqui é o positivamente, não é? E Moisés teria mesmo que fazer isto, porque Moisés tinha em vista o bem do povo. Se Moisés não tivesse travado aquela corrupção, não era só a consequência seria muito mais nefasta e o povo talvez se corrompesse ainda maior número do que aquele que aconteceu. E, portanto, travar a corrupção logo no início é muito mais importante do que deixá-la avançar e depois querer remediar uma situação que já não pode ser remediada. Pedro, ainda aqui, olhando para esta experiência e esta postura de Moisés, portanto, Moisés tem esta postura diante de Deus. Primeiro tem a postura diante do povo de partir as tábuas da lei, mostrando que realmente Deus não está contente e que foram eles que quebraram esta aliança, mas tem outra postura diferente agora aqui, portanto, no fundo é a continuidade desta, não é? Em Êxodo capítulo 32, verso 30 a 32, que diz: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometeste grande pecado. Portanto, aqui ele não vai mascarar aquilo que eles fizeram. É verdade, cometeram pecado. Porém, eu subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro.
agora pois perdoa o seu pecado, se não risca-me a mim do teu livro que tens escrito. Não é? Interessante esta grande postura da parte de Moisés, que de um lado mostra que aquilo que eles fizeram é pecado, é um erro, não é? É mau, mas por outro lado ele vai agora interceder por este povo diante do Senhor, não é? Que ensinamentos é que nós podemos tirar desta postura? Temos profundos ensinamentos aqui sobre um tema absolutamente central para toda a experiência espiritual, para a relação com Deus, para a vida em comunidade, que é o conceito e a prática da intercessão. Eu considero que há duas histórias na Bíblia que são, para mim, pelo menos, a minha leitura da Bíblia, as maiores referências sobre intercessão. As duas acontecem com Moisés, sendo que na outra Moisés vai usar Arão e e vamos dizer o sentido profético do ministério sacerdotal, que está em Números 16. Aqui, vou referir-me às duas histórias. Aqui, tu acabaste de ler, portanto, o que acontece é que Moisés coloca-se no lugar da intercessão e dispõe-se ao sacrifício pessoal em favor do outro. Diz, se for preciso, se isso for possível, eu estou disponível para fazer essa troca. Risca-me a mim, acredita-me a mim este pecado. Que é o sentido de disponibilidade para o sacrifício, para que outro beneficie da bênção. Isto é uma definição absoluta de intercessão. Já agora refiro-me a outra história, para não a ler, ela é até bastante longa em termos de narrativa, mas está em Números 16. É uma das minhas histórias favoritas nesse aspecto, leio e uso até muitas vezes, que é quando o povo também entra, de facto, num ataque brutal a Deus. Aliás, o povo ameaçou atacar Moisés e Arão, é isso que se percebe na história, e portanto Deus fica com uma indignação tal que manda a tal praga, que literalmente entra no campo e começa a matar. E foi realmente o que aconteceu. À medida que essa praga avançava, as pessoas morriam. Quando Moisés vê isto, ele vai chamar o seu irmão, o sacerdote, e vai dizer-lhe, pega nos instrumentos do incensário do santuário e corre para o meio do povo. E depois o texto diz, coloca-te entre os vivos e os mortos. Então Arão pega naqueles instrumentos a quem Deus tinha dado essa função de ser intercessória. E ele corre, literalmente, vai, e depois o texto diz, há aqui uma poesia incrível nisto, diz que ele parou entre os vivos e os mortos e a praga cessou. O que quer dizer que, neste caso, Arão arriscou a sua própria vida, mais uma vez, ao sentido do sacrifício, porque como a praga estava a avançar e Arão vai para lá, em certo sentido havia um risco literal de, se aquilo fosse uma coisa imparável que Deus tivesse colocado e agora nada vai parar isto, ele ao chegar ali perto a praga poderia apanhá-lo. Então nestas duas histórias nós entendemos que a intercessão no seu sentido mais profundo é a colocação, é a pessoa colocar-se entre os vivos e os mortos, entre a bênção e a maldição, e procurar ser um caminho de libertação, de escape, para que alguém não morra, alguém não receba, aqui neste caso é a punição. É claro que nós, no nosso caso, vamos aplicar isto a nós, não é? Porque vemos ninguém vai para uma praga parar, mas vai no sentido de ter uma luta positiva contra o mal. Ora, a intercessão, então, como definição, pode ser aqui entendida como a disponibilidade para o sacrifício pessoal, se necessário for, para que a vida e a bênção prevaleça. E ser veículo da bênção. Isso. Não é? O mediador é veículo. Logo, hoje, nós aplicamos esta realidade a nós, muitas vezes através do que chamamos a oração de intercessão. Por isso é que aqui a ideia de sacrifício não podemos entender, embora nestas histórias, porque aquelas são muito bem ilustrativas, parece essa dimensão do sacrifício é pessoal, a pessoa dispõe-se a morrer se for preciso, mas esse projeto de intercessão não implica hoje, obviamente, um sacrifício pessoal. A não ser neste aspecto. Para eu lutar com Deus a favor de alguém contra o mal, isso significa que eu tenho que, por exemplo, passar tempo em oração, e o sacrifício nesse caso é o quê? É eu deixar outras coisas para ter tempo e disponibilidade para essa luta. Pode ser através do jejum, que também é um sacrifício pessoal.
Mas o benefício não está no sacrifício. Deus não vai dizer, bom, já que estás a sacrificar, agora vou ser obrigado. Esse sacrifício eu coloco-me como esse veículo, essa ponte. Eu digo, Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção. Eu coloco-me no lugar de ser esse veículo de bênção. E o meu sacrifício, que é a minha entrega ou a minha dedicação, ela é usada. Pode ser literalmente. É que hoje a intercessão pode ser o quê? Uma pessoa está doente. E, portanto, eu queria terminar introduzindo isto. Onde é que está este elemento de sacrifício, de ponte entre o bem e o mal? É que não é só eu ficar em casa e pôr-me a fazer umas orações. Há uma pessoa que está doente e eu vou para o pé dela. Por isso a verdadeira intercessão pode ser visitar o doente e estar a acompanhá-lo. E não interessa o tempo. Se uma pessoa precisa da minha presença, da minha companhia, da minha palavra, do meu ombro, eu vou e fico. E a minha vida pessoal e os meus afazeres e os meus divertimentos param. Porquê? Porque eu quero estar num lugar onde eu seja o canal dessa bênção. Por isso é que Jesus é o intercessor por definição, por natureza. Porque ele coloca-se no lugar do sacrifício e dispõe-se ao sacrifício maior, que no caso é vir do céu para a terra ou dar a sua própria vida, mas vem para perto daqueles que precisam. Por isso é estar perto da morte. Há nestas histórias esta literalidade do intercessor aproximar-se da morte. E por isso é que o verdadeiro intercessor hoje vai para o pé da morte. Sim. E Moisés aqui é um tipo de Cristo, Sim. que é o mediador, não é? Sim. E que se põe a mediar, digamos assim. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. E olhando para a história da Bíblia, eu chego à conclusão de que todos os homens que andaram com Deus aprenderam esse princípio da intercessão. Sim. Que eu penso, por exemplo, em Abraão, eu penso em Daniel, eu penso, enfim, nos profetas. O próprio apóstolo Paulo, que diz Sim. que estaria pronto a renegar, a perder a sua salvação pelo seu povo. E que convida a intercessão pelos líderes da nação, por todos aqueles. Então, faz parte da caminhada com Deus aprender esse princípio que Cristo vai encarnar, né, da intercessão. Sem dúvida. E isso, no fundo, Moisés é intercessor, mas ainda assim não desculpa o pecado. Não é? Aqui há esta dicotomia que é muito importante, porque o pecado existe, não é? Mas eu vou interceder pelo povo para que realmente o Senhor possa ter esse olhar diferente pelo povo. É claro que Deus amava o povo, Deus ama o povo, mas Moisés colocou-se ali entre a vida e a morte, como o Pedro dizia, e eu acho isto extraordinário, não é? E nós temos que ser intercessores, não é? Aliás, Deus chama-nos a sermos intercessores. Plenamente investidos, não é apenas um papel que se desempenha, mas é estar plenamente investido, não é? É assim que Deus nos pode usar. E nós podemos interceder hoje por outros. Sem dúvida. Sempre com esta ideia muito clara de que a intercessão, ela não é apenas um ato simbólico de orar. A intercessão pode significar eu ir, é uma ação. É a disponibilidade para fazer aquilo que leva a bênção àquele que está desesperado. Eu oro e vou, porque eu sou a resposta de Deus. Eu oro e vou, eu posso ser a resposta. E nós vemos a intercessão de Cristo não é ele ficar no céu a dizer assim, oh Pai, por favor, tem misericórdia deles. É vir. Isso, para nós, eu considero isto um exemplo incrível, que a intercessão é, se uma pessoa está doente, a intercessão não é só dizer eu vou orar por si. É por isso que... É sentar-me na cama do hospital. Bem, agora meu texto, penso que é Tiago que diz, se você vê alguém passando fome, não diz, olha, vai, que Deus te abençoe. Isso. Não, providencia você o que comer. Né? Porque... Nós somos a resposta de Deus para ajudar as pessoas. E o que é importante é que Deus diz que necessita dessa intercessão. Novamente, não é para influenciar Deus, obrigar Deus, mas é porque é do lado humano que é necessária essa abertura, esse canal, para que a bênção possa vir. Deus precisa de intercessores. Sim. Para fazer um maior bem. Exatamente. Ele mesmo disse, eu procurei homens que se metessem na brecha. Exatamente. E não havia ninguém. Nessa altura não havia ninguém. Não encontrei nenhum. Mas isso mostra que realmente é necessário para a luta entre o bem e o mal que os humanos se invistam, não é? Sim. E que estejam na luta. É interessante dizer aqui também que no bezerro de ouro nem todos se tinham contaminado com o bezerro. Existiam ali pessoas que não tinham dobrado os joelhos ao bezerro. Não é? Sobretudo a tribo de Levi, nós sabemos muitos deles que não o tinham feito, não é? Mas ainda assim, sejam poucos ou sejam muitos, Moisés foi interceder
por cada um. E isto é extraordinário. E foi diretamente a Deus. Ele dirigiu-se diretamente a Deus e disse a Deus: eles cometeram um grande pecado, mas, não é, peço que tenhas em atenção isto, senão risca-me a mim do teu livro. E aqui o livro da vida, não é? Aparece aqui ainda no Antigo Testamento, um livro que nós vemos muitas vezes nos livros posteriores, no Novo Testamento, já aparece aqui no Antigo Testamento. Vou agora para o Apocalipse. E vou ler Apocalipse 3:5, Hernani. Diz que o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu livro do livro da vida. Aqui está o livro que tínhamos visto ali há pouco. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Moisés falou nesta intercessão e num livro, não é? Onde Deus teria o registro, e aqui em Apocalipse falamos do livro da vida, não é? O que é que podemos entender através da existência deste livro, em primeiro lugar, e porque é que Deus vai registando neste livro os nossos nomes e as nossas obras? Muito bem. Penso que, como Pedro fez menção no começo da nossa partilha, é uma linguagem que Deus utiliza para nos ajudar a perceber que há um registro daquilo que acontece na história da humanidade, daqueles que são salvos, daqueles que não são. Eu costumo dizer que, quando faço um acompanhamento bíblico com alguém ou esclareço esse tema, eu costumo dizer que, se nós hoje temos um sistema de gravação tão tecnologicamente desenvolvido, a Bíblia, ao falar fazer menção, né, de um registro das coisas, naturalmente o livro era o objeto utilizado por eles, mas eu acredito que, se Deus tiver necessidade, ele pode reproduzir uma imagem daquilo que se passou, né, na vida de uma pessoa, ou mesmo na história da humanidade, para poder mostrar para alguém aquilo que ficou registrado na história dele. Mas o que é certo é que a Bíblia nos fala que há um registro, de que há um livro onde estão escritos o nome daqueles que vão ser salvos, né? É interessante perceber que nesse livro há a possibilidade de sair desse livro. Ser arriscado. Exatamente, né? Por escolha, Moisés pede, então, risca-me desse livro, apesar de... É interessante perceber que Deus não vai muito nesse jogo de drama emocional que Moisés faz com Deus, né? Ele falou: Moisés, está tranquilo que eu tiro do meu livro quem pecar contra mim, né? Não... Mas é interessante perceber que há a possibilidade de eu fazê-lo. Ora, se há possibilidade, eu... sinceramente, ainda estou por descobrir se Deus escreveu nesse livro o nome de toda a humanidade, e aqueles que não aceitam a salvação é que Deus vai tirando, ou se Deus vai acrescentando o nome conforme as pessoas vão aceitando Jesus Cristo como Salvador. Mas o que é certo é que esse registro existe. E agora, o porquê? O porquê que nós... Talvez a resposta para sabermos o porquê desse livro encontramos talvez mesmo no livro do Apocalipse, que vai nos dizer que nos mostrar que Deus é digno de ser Deus, de que o universo vai reconhecer a dignidade de Deus, e de que tudo aquilo que Deus fez e faz foi sempre o melhor para que a humanidade pudesse ser salva. Ora, para que isso aconteça, tem que ter registros, né? Para mostrar que Deus fez exatamente tudo o que era necessário para que a humanidade pudesse ser salva. E esses registros, então, vão ser talvez a fonte de consulta daqueles que tiverem, por acaso, alguma dúvida. Eu penso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, quando fala ali do juízo, onde as pessoas talvez vão querer perguntar: Senhor, olha, por que está aqui aquele e não está aqui aquele? E Deus, então, vai poder contar através dos registros daquilo que foram as escolhas das próprias pessoas. Aqui nós temos o livro da vida, não é? Onde os nossos nomes são colocados, e depois temos temos outros registros. Exato. Onde estão as obras. Aliás, exatamente. Aqui em Apocalipse 20, versículo 12 diz: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Exato. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesses livros, segundo as suas obras. Exatamente. Então esse registro, né? Ora, é por isso que eu percebo, então, que Paulo, quando fala da fé, lá em Hebreus 10, depois vai citar os heróis da fé em Hebreus 11, ele vai falar muito de persistir, de perseverar, né? A perseverança é importante para que o nosso nome continue no livro da vida. Este livro da vida é extraordinário, não é? Isto é um tema que nós estaríamos aqui só a falar todo o episódio sobre este livro. Eu penso que a noção de escrever é também muito importante para mostrar que nada se perde. Tudo está ali, não é? Está escrito. Não há, mesmo que a memória falhe, está escrito. É verdade. Portanto, é certeza de que... Hernani, queres deixar só 30 segundos uma mensagem lá para os nossos telespectadores? Olha, se tivesse de deixar uma mensagem, a que eu deixo é: perseverem em contemplar a Deus
e perseverem em permitir que o vosso nome continue escrito no livro da vida. Obrigado, Hernani. Sim. Quando Jesus voltar, queremos estar preparados para o receber em glória e subir com Ele para os céus, não é? Obrigado aos três pela participação, pelo debate, pela partilha, foi muito importante. E quanto a si, querido amigo, é sempre um prazer tê-lo desse lado, é sempre um prazer saber que está na nossa companhia, que tem a sua preferência neste programa, que é o seu programa, este estudo aprofundado da Palavra de Deus. Queríamos ter mais tempo para aprofundá-lo, não temos esse tempo, mas podem enviar uma mensagem para o 933-939291, não só para receber esta revista, 933-939291, mas também para pedir mais esclarecimentos, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão queira deixar. É um contacto que está acessível a si, e é muito importante que você o faça para aprender mais sobre estes temas importantes e sobretudo a sua salvação. Por isso, que o Senhor o abençoe grandemente. Temos marcado um próximo encontro no próximo episódio. Fique bem, fique com Deus.